para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para eles serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, durante um bom tempo, da qual nós fomos convidados pela Igreja a meditar no tempo comum, tempo este em que nós acompanhamos a vida pública de nosso Senhor, e diante da sua vida pública, diante de seus ensinamentos, dos seus milagres, nós fomos convidados a exercer também a obra da misericórdia, assim como Cristo, que diante das imagens da qual traziam os evangelhos, nós contemplamos verdadeiramente o amor de Cristo pela humanidade. E diante deste dia em que nós iniciamos com toda a Igreja este tempo favorável, é um tempo de voltarmos ao tempo, para que assim nós possamos nos recordar do amor de Cristo com a humanidade, que foi capaz de derramar o seu sangue para assim a salvar. E é muito bonito celebrarmos este dia, abrindo as portas para adentrarmos no grande mistério
preparamos para celebrar a Páscoa de Cristo. E diante da liturgia de hoje, nós somos chamados mais uma vez, e a liturgia nos coloca diante da imagem da encarnação do Verbo. Quando Cristo ele assume a humanidade e quis elevar a humanidade, devolvendo à humanidade toda a beleza da qual ela tinha perdida por meio do pecado. E diante dessa imagem tão bonita, da qual nos recorda a liturgia, nós somos chamados a fazer uma linda experiência. Talvez uma experiência que possa nos incomodar, no sentido de nos provocar, porque o tempo da Quaresma é o tempo favorável para a conversão. E quando se coloca cinzas sobre as nossas cabeças, nós recordamos que ainda nós não estamos convertidos. Estamos num processo de conversão. E este processo se dá a partir da abertura do coração, quando nós deixamos de fato Cristo agir em nossas vidas. Mesmo diante da nossa condição humana, mesmo diante da nossa pequenez, mesmo nessa condição tão miserável, porque nós carregamos em nós o pecado, mas Cristo quis dar a nós o Senhor. Ele poderia ter dado as costas para nós, porque Cristo, Deus não precisa da humanidade, pelo contrário, nós precisamos de Deus. E quando é colocado sobre as nossas cabeças as cinzas, nós recordamos que nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Ou seja, nós somos pequenos, bem pequenos e miseráveis diante da grandeza do amor de Deus. E nós precisamos deste amor de Deus para que nós possamos um dia atingir o nosso estado definitivo, que é a ressurreição. Por isso, ao longo desses 40 dias, nós somos chamados a fazer uma linda experiência de retiro, em que nós somos chamados a irmos para o deserto juntamente com Cristo. E contemplando os passos de nosso Senhor no deserto, nós iremos perceber que nosso Senhor será tentado. E diante das tentações de Cristo no deserto, nós somos chamados a olhar também para as nossas vidas e percebermos quais são as tentações, quais são as seduções que nos levam para a vida de pecado. Para que, ao percebermos essas seduções, nós possamos cortar desde já o mal pela raiz. Todo pecado, meus queridos irmãos e irmãs, está ligado à vulgareza. Todo pecado tem uma via, e o tempo da Quaresma é de fato um tempo para que nós possamos observar quais são essas vias que nos levam ao pecado, que nos levam ao afastar de Deus, para que nós possamos cortar. E diante deste tempo, nós somos chamados a abrir o nosso coração para buscarmos uma purificação, para sermos dignos de celebrarmos a Páscoa de Cristo. De fato, todas as celebrações eucarísticas é a Páscoa de Cristo. Portanto, nós somos chamados a recordar deste memorial, que por meio da morte de Cristo e por meio da ressurreição, Deus inaugura um novo tempo. Tudo aquilo que estava perdido, com Cristo é reencontrado. E Cristo nos dá a graça da contemplação do céu. E diante desses 40 dias, nós somos chamados a exercer o tripé do tempo quaresmal: a oração. A oração é fundamental para que nós possamos fazer um contato com Deus, termos uma intimidade com Deus. É por meio da oração que nós
rasgar o nosso coração e mostrar para Deus as nossas misérias, e diante das nossas misérias, pedir a Deus a misericórdia, para que nós possamos, de fato, fazer a vontade de Deus. Somos chamados à prática do jejum, para que nós possamos, de fato, deixar com que as coisas deste mundo sejam deixadas para trás, que possamos, de fato, buscar aquilo que é sagrado, exercendo sacrifícios, para que assim um dia nós possamos, de fato, atingirmos a vida de santidade. E por fim, a esmola, da qual nós somos chamados a olhar para os irmãos mais necessitados e dar a eles aquilo que eles mais precisam. E aqui o Padre não está dizendo apenas da questão financeira, do dinheiro, mas pelo contrário, nós somos chamados a dar aos irmãos principalmente o amor e o perdão. Este é o tripé da qual nós iremos rezar ao longo desses dias, nos preparando para iniciarmos a Páscoa de Cristo, para que assim nós possamos adentrar na Páscoa de Cristo com o coração purificado, com o coração preparado para celebrarmos tamanha festa. E diante, meus queridos irmãos e irmãs, da imagem da qual o Evangelho nos convida a refletir no dia de hoje, Cristo nos recorda que todas as obras da qual nós somos chamados a exercer no tempo quaresmal, que seja de fato um tempo que nos leve à perfeição. Ninguém precisa saber que nós estamos praticando o jejum. Ninguém precisa saber e nós não precisamos mostrar para o outro que nós rezamos. Se nós começarmos a fazer esse tipo de coisa, corremos o risco de perdermos completamente o sentido da vida de oração e perdermos completamente o sentido do tempo quaresmal e corremos o risco de darmos as costas àquilo que Cristo apresenta a nós. Portanto, que tudo seja feito a partir do nosso coração, sem buscarmos os reconhecimentos, mas que este reconhecimento se dá a partir de Deus. Deus sabe o que o nosso coração necessita. Deus sabe quais são as nossas misérias. E Deus sabe principalmente aquilo que nós muitas das vezes precisamos deixar para trás para que nós possamos nos configurar a Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma não é um tempo de tristeza. Apesar de toda a liturgia nos narrar a paixão de Cristo, mas é um tempo de alegria também. Porque diante de toda a narração da liturgia, nós sentimos e contemplamos o amor de Cristo com a humanidade. E diante deste amor, nós somos chamados a intensificar ainda mais este amor com os irmãos e irmãs. Portanto, nós não precisamos mendigar amor. Nós temos quem nos ama, o próprio Deus. E diante deste amor, Ele nos dá a graça de sermos chamados seus filhos. E realmente o somos. Por isso nós estamos aqui. Deixemos a graça de Deus tocar em nosso coração, para que nós possamos nos preparar para vivenciarmos um grande mistério. Irmãos e irmãs, seja de fato um tempo de retiro, da qual nós somos chamados pela Igreja a fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Diante das tentações de Cristo, que nós possamos olhar para as nossas vidas, para que assim nós possamos perceber também quais são as tentações que nós enfrentamos ao decorrer da nossa peregrinação neste mundo, e que possamos sempre voltar o nosso olhar para a cruz de Cristo, sinal de esperança,
sinal de alegria e sinal de salvação. Por isso eu convido a todos a voltarmos o nosso olhar para a cruz de Jesus e a Ele nós peçamos forças para iniciarmos este tempo de retiro.